É, eu quero, mais uma vez, já que o pastor Marco Aurélio o fez, quero saudar os irmãos com a santa e bendita paz do Senhor. Amém. Como foi dito, eu venho de Angola, eu e a minha esposa, mas Deus tem os seus propósitos, Deus traça as suas linhas, Deus traça os seus interesses, Deus tem os seus caminhos, e o caminho de Deus é diferente dos nossos caminhos, o propósito de Deus é diferente do nosso propósito, o que Deus cria. Aliás, o Pio até convidou-me para que eu hoje estivesse lá, né, ministrar não, mas dando testemunho daquilo que tem sido o trabalho em Angola. Eu disse, não posso, porque eu vou para Maringá. Posto cá, caí novamente na rede da aba. Fui pescado pela aba novamente e estou aqui esta noite para trazer uma palavra, aquilo que Deus quer que seja dito nesta noite. Dizer que eu e a minha esposa estamos agradecidos por todo o carinho, por todo o amor, por todo o interesse, principalmente por aquilo que a aba tem feito por nós, por mim, pela minha família e pela igreja. A aba tem sido uma igreja que nos tem abençoado muito. Primeiro eu fiz, como o pastor já disse, nós estivemos aqui no ano de 2007, aí na chácara Leão de Judá, né? Leão de Judá, fizemos a Conferência Internacional de Liderança. Durante uma semana, o pastor Cosme também esteve lá, foi uma benção. Amado, eu quero dizer que a partir daquele ano até hoje, a minha vida não é a mesma. A minha visão do ministério não tem sido a mesma. Deus tem abençoado de uma forma maravilhosa. Foi o mês passado, nós estivemos lá com o pastor Papi, ele pode testemunhar as maravilhas que Deus tem feito no meu país. Tem sido uma grande bênção. Eu lidero uma igreja e é uma igreja que também tem crescido. Nós estamos na capital do país, em Angola. Eu, a minha esposa, minha família, estamos lá. Mas temos obra em 4 províncias. Nós estamos em Luanda, a nossa capital, mas nós estamos em 4 províncias, onde temos implantado a obra do Senhor. A nossa paixão tem sido essa, não tem sido parar na igreja local. A nossa paixão tem sido sair, evangelizar, implantar igreja, e o Senhor nos tem dado graça. Muita alma tem sido liberta, muita coisa o Senhor tem feito por nosso meio. E nós queremos ser, então, instrumento do amor de Deus enquanto vivos. Queremos ser instrumentos do amor de Deus enquanto vivos. E acredito eu que o Senhor tem feito isso na nossa vida. Agradeço a oportunidade que me foi dada, agradeço ao pastor Marco, a sua esposa, a sua família. Enfim, agradeço a todos vocês que estão nesta noite aqui para não ouvir o pastor Graça, mas aquilo que Deus quer transmitir nesta noite. Eu vou ler e falar aquilo que veio de Deus. Eu tenho dito o seguinte, eu falo aquilo que Deus quer que seja dito. Aquilo que Deus não quer vai ficar com Deus, porque Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, só Ele sabe o melhor para a sua igreja. Que Deus seja louvado nesta noite, amém? Graças a Deus, graças a Deus. A minha esposa chama-se Inês Antônio Martinho Graça. Nós estamos casados faz 30 anos, a gente faz já 30 anos de casado, temos 5 filhos biológicos, temos um netinho, enfim, eu fiz 53 anos de idade, então já estou ficando mais velho, já estou crescendo mesmo. E gostaria então que a igreja se colocasse em pé para lermos a palavra de Deus. Lermos a palavra de Deus. Vamos abrir o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 42 a 51. Acredito que posso ler. Mateus 24, 42 a 51. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor, ou o vosso Senhor. Mas considerai isto, seu pai de família,
soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto, ranger de dente. Pai, eu te adoro, Pai, eu te agradeço neste momento. Muito obrigado pela palavra que o Senhor mesmo vai ministrar por meio do teu Espírito Santo. Senhor, da tua parte queremos uma bênção da tua palavra. Queremos que o Senhor diga aquilo que o Senhor quer que seja dito para a sua igreja. Pai, usa-me tão somente como instrumento do seu amor para transmitir a sua vontade nesta noite. No nome de Jesus Cristo, eu reconheço o seu poder, reconheço a sua soberania, reconheço a sua autoridade e também reconheço a sua presença neste lugar. É no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Amém. Amados no Senhor, agradecemos a Deus mais uma vez. Eu li uma porção da palavra de Deus e esta porção, a partir do versículo 42 a 51, ele nos traz uma verdade central. E a verdade central que eu trago, ou que a mensagem lida que traz, é sobre a conduta ideal do servo e a sua postura e perfil. Ou seja, a verdade central da mensagem lida vai falar sobre a conduta do servo, sobre a postura do servo, bem como sobre o perfil do servo. Demos ainda nesta mensagem lida o apelo da mensagem do Senhor, a vigilância, a prudência e a fidelidade. Apela-nos a que o servo do Senhor seja vigilante, seja prudente e seja fiel. Também é sinal que o Senhor não quer que o sirvamos de qualquer maneira. O Senhor não quer que eu e você o sirvamos de qualquer maneira. Não basta e não bastará o título de servo. Não bastará o título de servo do Senhor. E sim, servir o Senhor, e não somente servir ao Senhor de palavra, mas de forma que apraz a Deus. É um apelo sincero do Senhor Jesus Cristo aos nossos corações, que eu não chego na igreja servindo a Deus simplesmente de palavra, mas que devo servi-lo daquela maneira que lhe apraz a que seja servido. A igreja do Senhor, e neste século, caminha cada vez mais contrária à forma bíblica de servir o Senhor. Não tem sido a forma que o Senhor requer que o sirvamos. Assim, muitos de nós, como servos do Senhor, nos temos desviado. A gente não tem sido prudentes, não temos sido fiéis, nem tampouco temos agradado ao Senhor na forma como temos servido. Temos servido ao Senhor de forma contrária. O Senhor é apresentado, o Senhor é apresentado como servo. Percebe que normalmente, e a igreja do nosso tempo, busca mais os seus interesses do que servir a Deus. E o nosso Deus
temos visto Ele como nosso servo. E o Senhor devia ou deve servir os nossos interesses e não nós nos curvarmos diante deste Deus. E é um apelo aqui muito profundo do Senhor. É um apelo muito sincero. E eu quando chego, depois de toda essa leitura, eu chego ao versículo 46. É o versículo 46 que mais me chama a atenção. E o versículo 46 diz o seguinte: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Assim como? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, ou seu Senhor, quando vier, o achar servindo assim. E a pergunta continua: assim como? Servindo assim como? E o versículo chama bastante a minha atenção. E a palavra servindo assim está querendo me dizer servindo desse modo, servindo dessa maneira, servindo de maneira que o Senhor goste ou que o Senhor lhe agrade. E o que a isso nos remete? Servindo assim. Isso nos remete servindo com fidelidade. Assim como? Assim com fidelidade. É isso que tem faltado muitas vezes na nossa forma de servir a Deus. A fidelidade. Fidelidade é o compromisso com aquilo que assumimos. É não falhar no nosso compromisso. É mostrar a nossa responsabilidade na obra de Deus. Então o Senhor quer que a gente o sirva assim. Assim com fidelidade. Assim com compromisso. Assim com responsabilidade. Assim com... Enfim, Ele quer isso. E quando nós aceitamos Jesus, assumimos uma nova vida. Nós caminhamos para uma transformação, para uma nova vida. Nós caminhamos para esta transformação. Então, esta transformação requer que a gente seja fiel, que a gente viva fidelidade. Amado, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, chama a atenção de que a gente seja fiel até a morte. Que a gente seja fiel até a morte. Custe o que custar, haja o que houver, aconteça o que acontecer, haja chuva, haja sol, haja frio, haja inverno, nós vamos servir ao Senhor fiéis. Não vamos recuar no nosso compromisso com Deus. Eu recebi o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. E eu quero servi-lo até a morte. Isto é que é fidelidade. Não importa o que o mundo me possa oferecer. Não importa o que o mundo me possa fazer. Não importa as ameaças que o mundo me possa apresentar. Eu vou servindo o meu Senhor até que Ele venha. Eu vou servindo o meu Senhor até que Ele venha. Eu vou servindo o meu Senhor até a morte. Isso é que é fidelidade. E a Bíblia está a dizer: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Assim como? Com fidelidade. Aleluia! Assim com fidelidade. A igreja do Senhor precisa, cada dia que se passa, renovar a fidelidade. A igreja do Senhor precisa, cada momento que se passa, renovar a fidelidade com Deus, renovar o compromisso que temos com Deus. É muita coisa que o mundo nos oferece, é muita coisa que o nosso século oferece, é muita coisa que o mercado oferece, mas nós, como servos do Senhor, devemos continuar servindo assim, fiel ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Amém. Amados, também é bem-aventurado aquele servo que quando seu Senhor chegar ou voltar, o encontrar servindo assim. Assim como em honestidade. Em honestidade. Amado, seria bom que o cristão vivesse honestamente. Vivesse honestamente. Não mentir, não fraudar, não dissimular. Amado, honestidade é obediência incondicional às regras morais. Amado, seria bom que o cristão fosse diferente, tivesse uma vida diferente da vida do mundão, da vida daquele que vive no mundo, daquela pessoa que ainda não aceitou Jesus. Seria bom, mas infelizmente acontecem coisas na igreja. Sabe, eu às vezes tenho dito lá na minha igreja aqui, às vezes acontece coisa na igreja que até o diabo admira. O diabo olha assim, mas
percebe? Os crentes muitas das vezes fazem coisas que até o diabo admira. A gente às vezes não tem sido honestos. Amado, não temos sido honestos até no nosso casamento, no nosso relacionamento familiar. A gente não tem sido honesto. Amado, os divórcios se têm multiplicado. E a multiplicação do divórcio não tem sido fora da igreja, é mesmo dentro da igreja. E a gente inventa filosofia para sustentar as nossas fraquezas. Deus quer que a gente seja honesto à palavra de Deus, que a gente assimile a palavra de Deus, que a gente ande de acordo à palavra de Deus. Sabe, o Senhor não vai coroar a tua habilidade, o Senhor vai sim coroar a sua fidelidade. Aleluia! Nós temos muita gente com habilidade na igreja, fazem boa coisa, desculpa que eu diga isso, cantam bem, cantam melhor, pregam melhor, boa habilidade, mas em termos de fidelidade, amado, não temos sido honestos. A gente mente, a gente defrauda, a gente dissimula, a gente tira sempre vantagem, a gente dá-se que é esperto, tira sempre vantagem em alguma coisa, vantagem em negócio, vantagem em alguma coisa, enfim, é muita coisa que acontece. Mas, amado, isto é pecado, é pecado. Aqui na aba eu encontrei que eu fui ensinado assim muitas das vezes, que aqui o pecado é realçado, mas em certos lugares, em certas igrejas, já não se prega mais sobre o pecado, já não se prega mais sobre o pecado, só se prega mais para o bem-estar da pessoa, não se prega mais sobre o pecado. Mas, amado, se a gente viver em pecado, o Senhor não vai nos abençoar, Deus não vai nos abençoar se a gente viver desonesto. Então, bem-aventurado o servo, que quando o seu Senhor voltar, o encontrar servindo assim como em honestidade. Aleluia! Amados, não há honestidade. Até mesmo nos noivados não há honestidade, nos namoros não há honestidade. Um jovem cristão quer uma jovem agora, amanhã não quero mais. Ele beija uma, amanhã beija outra, não quero mais. Mas não há honestidade, amado. Amado, isto é pecado. Eu não concordo, pode trazer outras filosofias, mas eu não concordo, amado. Precisamos viver honestidade como servo do Senhor. Seremos bem-aventurados se quando o Senhor vier nos encontrar servindo na honestidade. Aleluia! Olha, eu continuo no mesmo versículo, depois é que vou avançar. Olha, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim como? Na sinceridade e na verdade. Na sinceridade e na verdade. Amado, precisamos de sinceridade. Sinceridade e verdade são as formas que o Senhor requer dos servos. Nos nossos dias, onde impera a hipocrisia, onde impera a falsidade, onde tudo aparente ser, mas não é. A gente precisa de sinceridade, a gente precisa de verdade. No livro de Josué, capítulo 24, 14, Deus apela a Josué para que viva a sinceridade e a verdade e que tirasse todos os deuses se quisesse alcançar vitória. Amado, quantos deuses nós acumulamos? Quantas idolatrias nós acumulamos? Se queremos vitória, vitória e vitória no Senhor, precisamos viver a verdade e a sinceridade na palavra de Deus. É isso que é necessário. Amado, onde as atitudes de muita gente abafa as denúncias do Espírito Santo nas nossas consciências. Amado, muitas atitudes que a gente vive, às vezes abafa a denúncia do Espírito Santo na nossa consciência. A nossa consciência desperta sempre que a gente está indo para o mal, que a gente está fazendo mal. Mas a gente resiste, a gente vive a iniquidade de tal maneira que a gente resiste isso. A gente substitui a palavra de Deus por aquilo que são os nossos conceitos. A gente já traz uma bagagem ideológica dentro de nós. Isto abafa a palavra e o despertar do Espírito Santo na nossa vida. Mas uma coisa é verdade. Podemos abafar todos os dias o despertar da voz do Espírito Santo. Mas haverá um momento, haverá uma hora em que eu e você vamos nos encontrar frente a frente com o Senhor, o Criador do céu e da terra. Aí tudo estará às claras. Aquele que
que viveu a sinceridade e a verdade e aquele que não viveu a sinceridade e a verdade. Amado, está escrito na palavra de Deus e tudo que está escrito não é supérfluo. Tudo que está escrito é verdade, é para ser cumprido. A Bíblia, a palavra de Deus é a palavra de Deus, não é a minha palavra, nem a tua palavra, nem a palavra de ninguém, nem a palavra do filósofo, nem a palavra de político, nem a palavra de sociólogo, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus existe, é para corrigir, é para endireitar as nossas vidas, é para nos inspirar uma boa conduta espiritual. Então precisamos viver a sinceridade e a verdade no Espírito Santo. Aleluia. Amados. E no versículo 47 diz assim: em verdade vos digo que Ele porá sobre os seus bens, sobre todos os seus bens. Amado, aquela pessoa que viver, que quando o seu Senhor vier o encontrar servindo assim, amado, ele terá uma recompensa. Amado, eu acho que eu não estou aqui na igreja por estar, amado. Eu estou aqui, eu sei para onde vou, eu sei o que vou alcançar, amado. O Senhor vai nos recompensar. Nós seremos salvos, o Senhor vai nos recompensar. E a Bíblia está a dizer, em verdade, vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Amado, para ministrar todos os seus bens. Mas isso requer um trabalho, requer fidelidade. No versículo 48 diz: porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora é que ele não sabe, e esperá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e rangeres de dentes. Amado, quero dizer aqui uma coisa. Aqui o mau servo, uma das características do servo do Senhor é a maturidade. Uma das características do servo do Senhor é a maturidade. E aqui o mau servo, amado, ele espanca os seus conservos, ele maltrata os seus conservos, ele não guarda fielmente, né, aquilo que o seu Senhor deixa. Então, sendo assim, ele não chega a alcançar o melhor de si no reino. Olha só, o mau servo revelou a sua imaturidade. Na ausência do seu Senhor, achou que podia fazer segundo as suas intenções e começou a espancar, a maltratar os seus conservos. Amado, uma das coisas, o mais importante, é que aqueles que são servos do Senhor, aqueles que são servos úteis na obra de Deus, não deve ser neófito, não deve ser aquelas pessoas que não têm a maturidade suficiente para trabalhar na obra. Ao acontecer assim, eles vão pegar nos seus conservos, vão maltratar, vão espancar, vão comer, vão beber, vão esbanjar e vão esquecer de trabalhar para Deus. Então, os que trabalham para o Senhor, os que são servos do Senhor, devem possuir esta característica, a maturidade na vida espiritual. Devem ser maduros na vida espiritual. Uma das maiores exigências para o servo útil é não ser neófito. É exatamente isso, é não ser neófito. Neófito é aquela pessoa que não tem capacidade para suportar a carga, para suportar os frutos, nem mesmo para suportar a própria estrutura. Amado, as pessoas quando são novos na obra, quando estão começando, e eles elevam-se para uma determinada função, às vezes ele não tem esta capacidade para suportar a carga emocional, a carga psicológica, enfim, a carga social. É muita coisa que às vezes a gente suporta, mas as pessoas que não ainda têm a maturidade suficiente, eles não conseguem suportar isso. E por não conseguir suportar, ele não tem estrutura suficiente para suportar isso, então eles acabam descarregando sobre os outros. E a maturidade requer-se para aquele que é servo. Também uma das qualidades daqueles que são servos do Senhor. Amados, a Bíblia apela nesta noite que nós que queremos servir ao Senhor, nós que queremos andar com o Senhor, nós que queremos caminhar com o
Senhor, precisamos ser fiéis na obra de Deus. Precisamos de honestidade na obra do Senhor. E também precisamos de maturidade suficiente na obra do Senhor. Sendo assim, o Senhor vai nos abençoar grandemente. Eu sei que o Senhor já nos abençoa com grandes bênçãos em todas as nossas vidas. Mas a Bíblia está a apelar nesta noite para a prudência, para a vigilância, enfim, para que aquilo que a gente alcançou não se perca na nossa caminhada. Caminhemos, por favor, até chegarmos no espaço da liberdade. O espaço da liberdade é o Senhor Jesus Cristo. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a única pessoa que nos dá liberdade. É o Senhor Jesus. Em nenhum outro espaço, em nenhum outro momento, em nenhum outro lugar nós encontramos a liberdade. A liberdade só está em Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Filho de Deus amado. Amado, Igreja do Senhor, apelo à consciência de todos quantos estão aqui, que nesta noite a Bíblia está me dizer: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Sirva assim como você serve. Desde que você se converteu até o dia de hoje, você continua firme, você continua seguindo o Senhor. Na enfermidade, nas doenças, nas tribulações, nas perseguições, na falta de amor, enfim, na falta de emprego, tudo quanto, enfim, nas crises que o mundo apresenta, ainda assim, você continua fiel e firme no seu Senhor. Mantenha essa firmeza, que tarde o Senhor virá e Ele dará a cada um o seu galardão. Repito, o Senhor não vai te dar o galardão porque você é habilidoso. O Senhor vai dar o galardão porque você é uma pessoa fiel na sua obra e que trabalha como servo fiel e que ama aquele que estão os seus conservos, aquela pessoa com que você anda. As pessoas devem amar as pessoas devem abençoar as pessoas. E eu encontrei isto aqui, e muito obrigado a esta igreja por ter apresentado este amor para comigo. Eu agradeço e muito a Deus por vocês, por aquilo que o Senhor tem feito na vossa vida. Que o Senhor continue operando nas vossas vidas, continue amando assim como vocês amam. Que o Senhor, quando voltar, vai vos encontrar servindo assim, amando toda pessoa, não importa de continente é, não importa de que raça é, não importa de que cor é, continue amando assim. É isso que eu encontrei aqui na aba, aliás. Que o Senhor vos abençoe. E eu me sinto inserido, eu me sinto integrado. Mesmo sem fazer o curso de integração, eu me sinto integrado, porque eu encontrei isto nesta igreja. Que o Senhor abençoe rica e poderosamente. Esta é a mensagem que eu gostaria de trazer para a igreja do Senhor nesta noite. Pastor Marco, muito obrigado. Eu tenho terminado. Amém.